Olá pessoal, eu sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Escritório Brasil Salomão. No episódio de hoje temos a visita do Bruno Andrade, juntamente com a Larissa, nossa gestora de RH, para a gente tratar um pouquinho sobre comportamentos, novas diretrizes frente a as questões atuais, falar um pouquinho de liderança, cultura. Mas antes de passar a palavra dos nossos visitantes, aqui sempre comigo, Dr. Evandro Grilli, meu parceiro de longa jornada aqui no podcast. Por favor, Evandro, dê as boas-vindas para os nossos queridos amigos. Bruno, seja bem-vindo, prazer te receber aqui. Larissa, mais uma vez aqui conosco no Pod Brasil. O Bruno vem aqui como consultor especializado em cultura corporativa, liderança, discussão sobre como os times se focam para cumprir as suas obrigações. Larissa, nossa gerente de pessoas aqui do escritório, e vamos falar sobre um tema que, para nós, que somos um escritório de advocacia e que temos nas pessoas que estão aqui conosco o nosso maior ativo, porque é uma empresa que presta serviço e depende das pessoas, esse tema de hoje é muito relevante, inclusive para as nossas equipes, que vão poder participar aí e assistir o podcast e descobrir um pouco mais. E a gente foi conversando aqui nos bastidores para ir direcionando o assunto, né? E a gente deve começar ali pela questão do foco, né? Foco em busca de entregas simples, entregas mais complexas. E num mundo com tanta informação chegando de todos os lados possíveis, com internet, inteligência artificial, tablet, iPhone, que são verdadeiros, vou chamar assim, de buracos negros de atenção, né? Porque você, por centenas de vezes, pega o seu celular, seu tablet durante o dia e vai ver alguma coisa que está acontecendo, um e-mail que chegou, uma mensagem que chegou, uma notificação do Instagram, do LinkedIn, o que apareceu no YouTube, alguém usa ainda. Facebook, quem ainda jurassicamente utiliza, também é despertado, né? Como é que é a análise desse contexto, deste mundo que o tempo todo nos arrasta e nos desvia daquela trilha que a gente tem que seguir para cumprir as nossas responsabilidades profissionais e como pais, né? Como filhos também, como seres humanos, né? E conta um pouquinho da sua história também pra gente, exatamente. Né? No meio do caminho. No meio do eu caminho, vou contando da onde que eu vim, onde que eu aprendi essas coisas, né? Qual que é a minha experiência com elas. Mas quando a gente fala de foco, né? Até pra gente focar no assunto. Que já tava, você vê como é que é? No assunto já vê como é que é? Foco. Ele já te levou já tirou o foco. É interessante. É interessante a gente definir foco, diferenciar foco de distração. Porque às vezes a gente trata como a mesma palavra, né? Para mim, foco é algo mais de longo prazo. A pessoa está focada na carreira dela, está focada naquela entrega. Ela não esquece que ela tem que entregar aquilo, ela não perde o foco. Mas na hora de fazer o pequeno, aí ela distrai. Uhum. E aí demora mais tempo para ela atingir aquele objetivo do qual ela está focada. Perfeito. Mas a distração é essa coisa pequenininha, essa coisa do dia a dia. Eu vou só olhar aqui, eu vou só fazer aquilo ali e vai ficar. Não que você perdeu o seu foco maior, mas você perdeu o microfoco, né? Então tem esse macrofoco e o microfoco. Esse microfoco a gente vai falar que é nele que a gente se distrai. E pega a palavra distração e foca na palavra tração. Tração. O que é tração? Fala pra mim. O que é tração quando você está dirigindo no barro? Um direcionamento. E tração é uma força que te leva. Que te leva. E quando você está no barro e o carro perde a tração, o que acontece com ele? O motor continua rodando, mas ele não sai do lugar. Então, quando a gente perde tração, a gente perde movimento na direção que a gente quer. Desvio. Então, é sobre isso. Quando a gente distrai, a gente está gastando energia, mas não está conseguindo avançar no sentido que a gente quer. Queima pneu, queima gasolina, queima tempo, saúde, dinheiro, mas não atinge o objetivo que quer. Então, distração é falta de tração. Porque esse prefixo, diz, ele nega, né? Ele nega. O diz, ele nega. Então, é distração, é falta de tração. Uhum. E a gente fica com falta de tração quando a gente deixa as coisas atraírem a gente para aquilo que não é nosso objetivo. E quando a gente tem tração, o negócio engrena, né? Vamos tracionar o projeto, né? Vamos focar no projeto.
Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. A distração, a perda de distração. E aí quando o Evandro fala desses sumidouros de atenção que tomam o nosso tempo e ela some ali, ele abordou muito bem um rol, aí, uma paleta bem grande de fatores ou gatilhos externos. Quando a gente fala de distração, a gente tem que olhar para 2 tipos de gatilho que distraem a gente. Os internos e os externos. Um exemplo, por exemplo, vou perguntar para a Larissa, não combinamos isso, mas me dá um exemplo de gatilho interno que distrai a pessoa. Eu acho que quando eu tô fazendo alguma coisa e eu tô pensando outra, e aí eu não consigo focar naquilo, eu falo, eu tô fazendo isso aqui, mas eu deixei de fazer isso, e a cabeça tá em outro lugar. Então, você distraiu. Internamente eu tô pensando numa coisa e nem tô pensando no que eu tô fazendo aqui, naquele momento. Então, isso pra mim Você fechou as portas, não tá com o celular, tá quieta no lugar, vou estudar pra isso, mas vou ler esse processo. Abertas. E a hora que você vai ler esse processo, quem te distrai, quase que uma traição. É uma... Quem te trai. Então, é a sua própria mente. E por que é tão atrativo pra gente... Porque, se distrair. Por que é tão gostoso? Só rapidinho aqui, né? Isso que também me deixa curiosa. São 2 coisas, né? Às vezes o interno te leva para o externo. Então, quando a gente fala dos gatilhos internos e externos, a gente tem que olhar para eles e me fala quais vocês acham que mais distrai as pessoas, o interno ou o externo. Se fosse 80-20, Pareto aqui. 80% das distrações são de um tipo e 80% de outro. Qual que é a interna? Eu acho que a interna é mais também. Eu acho assim, que se você tem questões fisiológicas, você tem uma pessoa que tem TDAH, que ela tem dificuldade. Isso é uma condição fisiológica que leva ela a ter gatilhos de desvio. E aí é interno. Aí é interno. Aí vamos pegar quem não tem isso, né? Eu acho que a minha sensação é que 80% está fora de mim. No meu caso, eu consigo até me concentrar bastante, assim, e às vezes até sumo do mundo. Então, mas deixa eu até... Pessoas que têm mais facilidade de entrar em flow, mas fluxo, deixa eu aproveitar a fala dele para interpretar a sua pergunta. Então, veja, eu sou igualzinho o Evandro. Se eu tiver no meu computador, você pode estar gritando aqui atrás de mim que eu consigo ficar enxergando. Então, significa que o fator externo, para mim, não é um sinal ou um input de distração. Você consegue As minhas distrações decorrem de problemas internos. Então, quando eu me distraio, qual é o meu fator? No meu caso, 80% interno, porque o 20% externo, só se alguém me jogar um balde d'água, ou me der um cutucão, alguma coisa assim, ou seja. Então, assim... Ele me deu a senha agora para tirar a atenção. Balde d'água. Então, assim, não sei se eu interpretei corretamente, mas... Quando a gente pega estatisticamente média populacional, aí vai ter quem tem distúrbio, né? Quem não tem distúrbio, quem tem leve, quem tem grave. Então, o espectro é muito grande. Mas quando a gente pega numa curva normal, uma média populacional, 80% das distrações são gatilhos internos. E foi provado isso com um experimento muito interessante, porque pegaram o celular e aí mediram quantas vezes a pessoa desbloqueava o celular por hora. Então, ela tinha notificações no celular e ela tinha 23 notificações por hora, então ela desbloqueava o celular 23 vezes. Tiraram as notificações. Ela passou a olhar o celular 40 vezes por hora. Que a ansiedade de não ver a notificação. Interno ou externo? Interno. É muito mais interno. Muito mais interno, pelo medo de alguma coisa aconteceu. Será que alguém ligou? Eu vou dar um exemplo da meditação, né? A gente teve na Semana da Qualidade de Vida, veio uma pessoa ensinar a gente... Não, mostrar um pouquinho do que é. Uma prática de meditação. Eu não consegui, absolutamente, para mim é impossível. Aí ele falou, não, Larissa, não é que você não vai pensar em nada, mas você vai esvaziar a sua mente de pensamentos e você vai focar neste momento que você está agora. Não, pra mim foi impossível. Aí eu ficava assim, eu não posso pensar. Então eu não posso. Aí que eu pensava. Então, assim, é um desprendimento, mas né? Será que assim, desculpa eu entrar nesse assunto, mas quando a gente fala pro nosso cérebro, né? Eu não posso pensar, ele pensa. Isso. Eu não quero sentir ciúmes. Aí a pessoa vai lá e ela vai, exatamente. Mas tem uma situação, assim, eu sou músico. E eu confesso a vocês que eu gosto mais de tocar do que de trabalhar como advogado.
Não que eu não goste de trabalhar como advogado. Eu gosto muito de trabalhar. Para você tocar, você precisa trabalhar. Não, mas o hobby tem que ser a coisa que a gente... Apesar do seu talento. Mas o hobby, normalmente, se ele é um hobby mesmo, ele é a coisa que a gente mais ama. E tudo bem amar mais que o trabalho. Só não pode transformar ele em trabalho, senão você perde o hobby. Então, é aí que eu ia chegar. Toma cuidado. É aí que eu ia chegar. Quando você está exercendo uma atividade que te dá prazer, você tem muito menos possibilidade de desfocar. Então, eu subo num palco para tocar um show de 1h e 45 minutos. Eu estou ali extremamente focado. Até porque se eu desfocar, eu erro. Desanda tudo. Então, assim, não dá para você fazer mais ou menos aqui. Então, você está hiper focado. E isso me dá prazer. Então, eu não desfoco. Eu estou focado o tempo inteiro no show, no que eu tenho que fazer para poder entregar. Quando eu vou para um trabalho que é penoso, e às vezes advogar é penoso, às vezes você tem um trabalho maçante. Nem tudo é legal. Nem tudo é legal. E você gosta do resumo da obra e o saldo é positivo, mas tem coisa chata. Sim. Mas tem coisa que você faz que você gruda, e normalmente diante dos maiores desafios você está mais focado, você tem que resolver, então você passa 48 horas produzindo uma contestação de um caso que é fundamental para o seu cliente, que te desafia, que te traz. Aquele que é mais trivial, você foca menos. Então, quando você está fazendo algo que dispara em você algum tipo de prazer, e aí eu não sou especialista para dizer qual é o hormônio do cérebro que afeta, o foco está muito mais garantido. Normalmente a gente está na dopamina. Isso, dopamina. Aí eu vou te jogar, com base nesse contexto, uma pergunta, que a gente vai falar aqui de cultura corporativa e de time. Nesse contexto, o líder que deixa a sua equipe mais engajada tem profissionais mais focados. O líder que cria um ambiente positivo e não negativo, ele vai ter profissionais mais focados, porque o ambiente de trabalho mais adequado faz com que você goste de fazer aquilo. Porque do mesmo jeito que tem um cara que só é advogado e ele é apaixonado, ele é o guitarrista do direito, tem um cara que está focado ali. Se ele estiver sob condições legais, um ambiente bacana, a chance dele desfocar é muito menor. E gosta de entregar algo bem feito. Gosta de entregar algo bem feito. Ou isso não é verdade? E emendando Para mim é quase que uma premissa do ambiente, da liderança, permitir que ele foque, porque aí depois ele vai para dentro dele. Sim. E é dentro dele que ele vai ter que aprender a focar e que talvez seja mais útil o que eu vou trazer aqui nesse momento. Como é ser uma pessoa indistraível, independente do ambiente. Agora, se o ambiente colabora, fica mais fácil ser nesse é o meio, ponto, quando você vê sentido no que você faz. O Evandro falou, eu tô ali tocando a música, eu tô envolvido, eu tô focado, eu gosto daquilo. Eu vejo muita distração também, ter relação, me corrija se eu estiver errado, mas tem muita relação de você ver sentido no que você tá fazendo. Porque às vezes a gente liga no automático e tá fazendo um monte de coisa ali, mas não sabe qual é o sentido daquilo pro meu trabalho, o que isso vai me gerar. E aí a pessoa começa a abrir um monte de caixinha e distrai, e não... Você terminou aquilo e vai... Aí entra nessa parte da procrastinação. A procrastinação ele não vê sentido naquela entrega. Na verdade, a raiz é a mesma de desfocar e da procrastinação. Exato. De um dos 3 fatores que são um dos 3 gatilhos internos. Então vamos dividir entre o que é o interno e o externo. Não vou falar agora de celular, de conversa de corredor, que um amigo fala, nossa... Hoje eu joguei tênis, não sei o que, aí você tá lá lendo o processo e escuta o outro. Vai Corinthians, aí você desfoca de novo. Não vou falar dessa questão do barulho externo, eu vou falar do barulho interno. Porque isso é o maior de todos, a gente menospreza isso. A pessoa que é pra focar, ela fala, eu vou sumir daqui, eu vou pra um lugar quieto. E mal sabe ela que ela tá levando tudo na cabeça dela, o que mais distrai ela tá dentro dela. Então, são 3 fatores. Tédio, ruminação e fomo. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O tédio é o seguinte, quando você está num hobby, você não tem tédio. Exato. Então é muito difícil. Se um hobby é entediante, você não faz. A recompensa é péssima. Mas como não é um hobby, é uma obrigação o trabalho, e você tem que entregar, vai ter partes que são tediosas, mas você faz mesmo assim. Porque antigamente, quando a gente comprava um CD, vinha com música que a gente não gostava, mas estava lá. Estava lá. E outra, quando a gente casa, a pessoa também traz coisas que a gente não gosta. E quando no trabalho, é sempre assim. Só que a soma tem que ser positiva de tudo que você gosta. Se um CD tem mais música que você não curte, não compre. Se uma pessoa no relacionamento faz mais coisas que você não acha interessante, não colabora, não contribui,
Aí a balança, né? E se um trabalho também tem mais coisas chatas do que as recompensadoras, né? Exato. Não vale a pena. Então, quando a gente vai encarar qualquer empreita, em algum momento ela vai ficar tediosa. E a gente tem que saber lidar com o tédio. Com o desconforto mental de fazer aquilo. Às vezes é repetitivo, né? E aí o tédio, ele tem 2 fatores. O tédio faz a gente nem querer começar, porque só de pensar naquilo. Então, o tédio é um fator de procrastinação. E mesmo quando a gente consegue começar, no meio ele se instala e a gente quer fazer alguma outra coisinha. Porque o tédio não traz dopamina. Então, eu prefiro parar o que eu estou fazendo e até a pia da minha casa, lavar um pouco de louça e ver a louça limpa e falar, uau, missão cumprida, isso dá uma dopamina, porque é uma recompensa rápida, do que ou limpar, eu vou tirar cocô do cachorro. Tirei 3 cocôs do cachorro, dei água para ele, que legal. Cumpri algo, completei. Então essa coisinha pequena recompensa mais, mas às vezes é aquela super tarefa tediosa que vai te fazer ganhar. E aí quando você tem um tempo maior, aí a tendência é ser pior, né? Porque eu tenho até amanhã para entregar isso, prazo, né? Eu tenho. São os procrastinadores. E aí quando você percebe, hora, você né? tá ali, né, enrolando, e quando você tem um prazo menor, você fala, vai, vamos encarar e vamos. E às vezes, quantas vezes antes de fazer ficou pensando naquilo, já gastou todo um tempo. E como lidar com o tédio? Primeiro, fatia fino. Não pega uma tarefa grande, 2 horas, e tenta ralar 2 horas nela. A neurociência mostra pra gente que a gente não fica mais concentrado. 50. Na verdade, 50 diminuiu é o dobro, agora, né? É o dobro. Não, mas já faz tempo que é 25. Tanto é que uma aula de 50 minutos, nós deveríamos, no meio dela, ter um intervalo, dar um break, fazer... E às vezes não é um break, às vezes é numa palestra ou num treinamento de 1 hora, fazer uma dinâmica de 5 minutos no meio com os participantes. Não é só levantar, fazer alongamento, é fazer alguma coisa que seja útil, mas que seja contrastante com aquele padrão mental que está sendo colocado lá. O padrão de ouvir, agora é o padrão de falar. Já deu um contraste. Já dá uma quebra. Ou também, se você está em casa, você pode, nesses 5 minutos de pausa, que a gente tem uma fatia, eu fatio sempre em fatias de 30 minutos. Se eu tenho 2 horas, eu já enxergo 4 períodos. E aí, nesses 5 minutos, eu alongo, tomo água, tiro o cocô do cachorro, lavo a louça, faço o que eu quiser, se eu estiver em casa. Tomo um café, tem gente que sai na rua, sai do escritório, abre a porta, dá um grito e depois volta. Enfim, mas não continue. O cafezinho também. Pode tomar um cafezinho. Cuidado para esse cafezinho não durar 25 de cafezinho e 5 de trabalho, né? A pessoa inverte essa proporção. Isso é chamado de Pomodoro. Não sei se ouviram falar. É uma técnica do Pomodoro. Francesco Cirillo, que é um cara da produtividade, com esse nome ele só podia ser italiano. Então ele usava um timer que tinha um formato de um tomate, que ele colocava 25 minutos, 5 minutos. 25/5, 25/5. E é nesse /5 que você oxigena, e quando você volta para o texto e para escrever a contestação, você pega o erro. Né? Ou você tem uma ideia nova. É aquela famosa oxigenada, né? Deixa eu dar uma oxigenada. E aí vê de fora, porque às vezes você está 2 horas no negócio, você não vê o erro. Um colega passa e fala, mas isso aqui. Você fala, nossa, nem tinha visto. Exato. Então isso é muito importante e ajuda a lidar com o tédio. Ajuda a lidar com o tédio. Fazer um parênteses aqui também, tem um paralelo entre um bom molho de tomate, que são 25 minutos desde que você começa a cortar os tomates até você estar com o molho pronto, e ele não deveria ser comido logo na hora. Ele deveria descansar 5 minutos, né? Carninha do churrasco também. 5 de ação, 25 de ação e 5 de descanso. Então, quando a gente fatia em menor, a gente consegue impedir que o tédio se instale. E se ele se instala, gente, a gente é adulto, engole seco e faz. Porque nem tudo na vida é legal também. Se a qualquer tédio você parar, você vai ser uma pessoa que se distrai toda hora. É igual a academia, ganhar massa muscular. Se a hora que se instala a dor ou a fadiga, você não vai 1 milha a mais, você não vai passar daquilo. Então, a gente também é adulto, a gente tem que saber que nem tudo é legal. E terceiro, talvez encontre aqui, que a Larissa falou, que é o seguinte, qual o propósito? O que eu ganho quando eu faço? Qual que é a cenourinha lá na frente? Vai ajudar meu cliente? Vai ajudar o escritório? Vai ajudar na minha carreira? Então pega e faz. Porque tem sentido, tem propósito, né? Então, como a gente lida com o tédio? Fatia fino, procura propósito e às vezes engole seco, porque é assim mesmo, né? Aí a gente entra naquela afirmação do Evandro, que eu até brinquei com ele, né? Pô, se você pudesse tocar o dia inteiro, seria uma delícia. Mas primeiro, aquilo não pode virar o seu trabalho, né?
Quando vira obrigação, vai rolar um tédio. Nem todos os dias são de felicidades em qualquer emprego ou jornada profissional do mundo. Então, na hora daquele momento de dificuldade, você lembra, pô, eu faço isso, eu quero chegar naquele lugar. Porque senão, na hora do tédio, começa a ficar chato, a gente pega e faz o quê? Eu estava num congresso e... É natural. E aí o pessoal da organização estava brincando, né? Porque organizar um congresso, um simpósio é... loucura. Dor de cabeça, né? E aí eles estavam falando que é a teoria da martelada no dedo, né? Você dá a martelada no dedo e aí você fala, pô, por que você faz de novo e martela de novo? Porque a sensação de alívio é tão gostosa depois da martelada que vale a pena a paulada. Né? Eu falei, eu não sou masoquista nesse ponto. Não é adepto disso. É igual entrar na banheira de gelo. Mas me fala uma coisa, Bruno. Quando sai é bom. Mas mesmo conhecendo as técnicas, as diretrizes, o que eu preciso fazer, mesmo assim a distração acontece. Por que a distração acontece mesmo quando eu sei o que eu preciso fazer? E juntando com essa pergunta dele, existem pessoas que não se distraem? As pessoas indistraíveis? Eu acho que é meio que utópico isso, né? É um lugar a gente mira na lua, né? Uhum. A gente mira na lua para chegar na cobertura do prédio. Então, indistraível é sempre um sonho. É igual falar quem chegou na felicidade. Né? Talvez momentos indistraíveis. Eu acho que existem momentos. A gente tem que procurar e cultivar mais momentos indistraíveis no nosso dia a dia. Igual quando a gente fala de felicidade, buscar mais momentos de felicidade no dia a dia. Porque não é um lugar que se chega e se fica. Se fica. Porque é vivo, né? É vivo. E isso não é uma coisa que, de novo, né? Que a gente chega. E mesmo sabendo disso, mesmo sabendo de técnicas, a gente acaba se distraindo. Vai acontecer, mas quanto mais a gente pratica, mais blindado a gente vai ficando disso. Ninguém nasce indistraível. Na verdade, a gente nasce super aberto para a experiência. A gente é curioso por natureza. E essa curiosidade para esse outro lado, de querer ficar por dentro de tudo, também traz um problema. E aí a gente vai para esse outro fator, que eu vou pular da ruminação para o FOMO. Nós não falamos da ruminação, é verdade. Eu vou aproveitar a questão da gente ser curioso para o FOMO, que o FOMO é o Fear of Missing Out. É uma sigla para medo de ficar de fora. Todo mundo tem isso. Todo ser humano tem medo de ficar de fora. Porque somos seres sociais. Mas com a rede social e o grupo de WhatsApp e o tanto de informação sobre a vida das outras pessoas e tudo que está acontecendo, a sensação de ficar de fora fica maior. Então, de repente, você está no seu trabalho e internamente você fala, nossa, eu publiquei no grupo, será que alguém comentou? Aí você vai lá e quer ver. Ou senão um grupo de WhatsApp que tem, você olha lá 50 mensagens do grupo, você fala assim, ai, esse pessoal tá falando. Meu Deus, mas você vai ter que olhar. Você fala, aí eu acho que é o contrário. Não, pô, você já 50, foi 60 ele, né? mensagens, o que esse pessoal tá comentando ali de que eu tô por fora? Exatamente, mas o gatilho para você ir lá ver o grupo não é o grupo. Não é o grupo. Não é a sensação de ficar é a sensação. Eu fiz um post, será que curtiram o meu post? Eu tô lá no grupo, será que já saiu o resultado? Será que eu tô por fora? Será que eu sou o último a saber? Então a pessoa acha que tudo, ela começa a ficar ligada em tudo, nessa hiper curiosidade ou ficar por dentro de tudo. E um sintoma é ela querer ir a todas as festas, todas as confraternizações, parece que toda a vaga de emprego é para ela. Então ela olha o mundo como oportunidade, ela não quer perder nenhuma. E não tem jeito de não perder nenhuma oportunidade. E isso distrai a gente de onde? Vou pedir pro Sandro cortar isso aqui. Vou pedir pro Sandro cortar essa parte. O Rodrigo ficou preocupado. Deve ter alguns sintomas de FOMO, né? É esse medo de ficar de fora. Isso é normal do ser humano. Mas quando ele está atrapalhando o dia a dia, que a pessoa não consegue almoçar, porque ela tem medo de ficar de fora, ela não consegue trabalhar, não consegue ter um relacionamento, isso passa a ser patológico, né? Passa a ser uma síndrome que a pessoa está... E passa a fazer com que ela seja disfuncional. Ela para de ter a funcionalidade dela, isso começa a atrapalhar. E a gente vê isso em relatório de uso de celular, quantas vezes, quantas horas a pessoa usa, quantas vezes ela usa o Instagram. Então... quanto ela está nesse lugar social com medo de ficar de fora. E qual que é o remédio para isso? A meditação é um deles, mas o detox digital ajuda. Algumas horas por dia, sem celular logo que acorda, 1 hora sem celular, vai fazer seu ritual, vai correr, vai tomar sua ducha, vai meditar, vai rezar, vai orar, e antes de dormir também. E detox um pouco maiores no final de semana, uma manhã toda.
E também isso daí traz também algumas patologias, né? A questão de você já acordar e ter a necessidade de ver o mundo virtual, tem muita gente que está gerando ansiedade. Mas sim, então, mas se eu não olhar... A ansiedade, ela te leva... Não sei se ela é uma causa ou uma consequência. Uma consequência. Fome é uma causa. O medo de ficar de fora é uma causa. Isso causa você ir para lá. E aquilo dobra a sua ansiedade, porque quando você vê, você tem a sensação que tem tanta coisa, não deu para cobrir tudo, que mais ansioso você fica. Exato. E às vezes entrou para dar uma olhadinha, você quer olhar todos os grupos, foi meia hora. Então é muita coisa. Então, além do detox também, é muito importante a gente se conectar com o que é mais natural, andar descalço, sabe? Assim, tomar um banho de cachoeira, entrar na piscina, brincar com o cachorro. O meu hobby é esporte, né? Eu sou fascinado, principalmente coisas novas. E eu já percebi que a minha sensação, por exemplo, você vai participar, eu jogo várias coisas, você vai entrar numa partida, numa coisa, no mínimo 1h30, sem olhar para nada. E aí, muitas vezes, você sai dessa partida, desse jogo, desse treino, tão destruído fisicamente, mas tão renovado mentalmente, que a sensação é de um... Porque ali total. Tem dopamina, tem endorfina, e tem tem a própria adrenalina, tem várias... Te deixa num estado de necessitar menos de se preencher vazios. Meu celular, eu tive um problema na bateria no começo do ano. No dia do meu aniversário, a minha bateria E eu fiquei, meu Deus, todo mundo deve estar mandando mensagem. Eu entrava no web pra olhar. Primeiro dia, assim, eu queria dar cabeçada na parede. Assim, não é possível. E aí, eu levei pra assistência e tal. Eles, uma semana aí. Aí eu falei, eu vou pegar um aparelho, vou colocar meu chip, vou dar um jeito. Só que eu sei que foi um final de semana, eu falei, vai dar tudo bem, um final de semana. E aí passou 2 dias, 3 dias, e aí eu fui ter noção do quanto de tempo que eu tenho durante o meu dia que eu desperdiçava ali. Claro, não é só desperdício, tem muita coisa interessante. Mas assim, eu fui ter noção do quanto, porque eu falava, nossa, passa tão rápido, não dá tempo de fazer nada. E você vai olhando ali o seu tempo na internet, né, no Instagram, Sim. É 1 hora, 1h30. E às vezes deu até um tédio ao contrário, assim, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu tô com muito tempo sobrando. E não é tempo sobrando, é o tempo que você ficava ali. Então, depois disso, eu fiz esse exercício. Não, né? Então, você trabalha o dia todo. Eu chegava em casa, eu tinha uma desculpa. Eu trabalhei o dia todo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma relaxada. Até que um dia meu filho virou e falou assim, mamãe, olha pra mim. Aí eu falei, não, também vamos... E não é uma relaxada, porque quanto mais você olha, você entra na comparação. E é muito sedutor, e aquele momento que era pra relaxar, você fala, nossa, olha o cabelo dela. Nossa, é muito atrativo. Entra nessa comparação, essa comparação ela é bem estressante. Então, no momento de desestressar, você estressa. Você estressa. E as pessoas só postam algo positivo. O que não tem nada de errado. Tá todo mundo legal e você tá cansada. Só que a vida real é outra coisa. Você tá comparando o bastidor da sua vida com o palco do outro. Mas a Larissa falou da questão de quando você não tá ocupado, de você deixar para fazer depois. E aí a gente poderia falar um pouquinho também da diferença entre ocupação e produtividade. O fato de não estar ocupado te direciona para uma sensação de improdutividade? O fato de não estar ocupado é que eu não vejo ninguém à toa. As pessoas sempre estão fazendo alguma coisa. Eu não vejo falta de tempo, eu vejo tempo dedicado na coisa errada e nem vejo falta de foco. Eu vejo foco na coisa errada. Está com foco na rede social, não está com foco no trabalho, né? Então, no meio que eu ando, com as pessoas que eu lido, eu vejo pouquíssimas pessoas que estão desocupadas. Mas é a questão de estar ocupada e estar improdutiva. Eu conheço muitas pessoas altamente ocupadas, com altas demandas, mas que faz 10 anos que a vida dela é idêntica, né? E ela só reclama... Ou seja, o fato de estar ocupado não significa que você está sendo produtivo. Não, nem de longe. Vamos voltar na atração? O fato de eu estar acelerando e com o carro a 2.000 RPM não quer dizer que eu estou saindo do lugar, né? Ele pode estar desengatado, ou ele pode estar patinando, né? Ele pode estar sem tração. No automático foi, né? É só sobre isso. Eu conheço muita gente que faz bastante poeira e não sai do lugar. E tem pessoas também que não conseguem ficar nesse ócio, né? Igual você falou, eu não conheço pessoas que não estejam ocupadas. Tem vários estudos dizendo que hoje a gente não consegue ter esse ócio. Como antigamente, que você não tinha essa quantidade de informação. Simplesmente sentar no sofá. Eu me culpo muito quando eu tô parado. Nossa, tô aqui, podia estar fazendo...
Então, existe também esse outro lado. Não que você não está se distraindo, não está fazendo outras coisas, mas existe uma culpa que eu vejo também, que está acontecendo muito de eu estar parado e o mundo está acontecendo ali fora. Mas é muito gostoso isso, porque quando você é produtivo, tem as suas metas, seus objetivos, e dentro da semana você cumpre eles, é uma delícia não fazer nada. É uma delícia não fazer nada. Essa é a recompensa. Eu ia colocar isso. Essa é a recompensa, porque quem faz nada e não está produtivo, existe uma culpa de não fazer nada. Talvez porque está nesse automático aí, eu estou agora fazendo nada à toa e eu não bati as minhas metas. Exato. É padecer no paraíso isso. É uma culpa. Agora, quando eu atinjo, ou eu sinto que a minha vida está caminhando e aquele momento é um presente, porque é injusto. A pessoa sabe que é injusto ganhar uma medalha se ela nem competiu. Sim. Né? Eu, ao contrário dele aqui, que vai a 4 aniversários no sábado e disputa 12 campeonatos no mesmo dia. Não fale isso. Eu pratico o ócio regenerativo muito profundamente. Eu adoro ficar, quando eu posso, né, normalmente final de semana, que você tira para descansar, eu adoro ficar sem fazer nada. Pensando na vida ou não pensando em nada. Ou assistindo um vídeo, um filme, alguma coisa, que às vezes até você até viaja naquele filme. Então, isso me regenera. Isso me deixa... É como se eu pudesse esvaziar o meu HD para segunda-feira chegar com o meu nível de memória RAM ali funcionando em mais alta velocidade. O risco de ter uma situação como a tua, assim, tudo bem que você disse que o exercício te traz uma sensação de prazer maravilhosa. Então, você tem o exercício regenerativo aí. Mas é que você vive intensamente uma semana toda, segunda a sexta, até às 8, 9, 10 da noite, com obrigações para fazer e não tem o que fazer. Nós aqui, além de advogarmos, ainda gerimos o escritório, então temos essa obrigação. Às vezes é 10 horas da noite, nós estamos falando de algum problema no grupo lá, eu, o Rodrigo e a Larissa, sobre alguma questão de gente, de pessoas. E aí, no teu momento final de semana, você também se destrói, porque você teve tanto compromisso social, tanta contatividade para fazer, chega na segunda-feira... Você já chega cansado. Você já chega desgastado, né? Então, assim, mas isso, obviamente, é a calibração de cada um. E o que descansa cada um. Né? O que descansa cada um, porque às vezes o descanso da pessoa não é ficar parado, é fazer um contraste. É o caso do Rodrigo. É fazer um contraste, é fazer um monte de coisa também, só que de outro jeito, com outras coisas. A questão é o músculo, né? Porque às vezes você fala, ele corre a semana inteira e no final de semana ele faz braço, mas a perna está descansando. Então é o grupo. E para uns é o físico como um todo, para outros é o mental como um todo, mas a questão é não usar no talo tudo sem o lance, descanso, né? Não deixar esfriar. Você deu o exemplo da musculação. Quem faz musculação sabe que precisa ter um momento de descanso. Sim. Você não pode fazer todo dia os mesmos aparelhos. Você tem que mudar, mas mesmo que você faça de segunda a sexta, sábado e domingo, não é hora de fazer musculação, é hora de deixar o corpo descansar, curar as fissuras que foram feitas porque ali. Senão não vai ter a reposição, o anabolismo, exatamente. O catabolismo. A cicatrização da microfissura que você fez é que te dá o ganho muscular. Então você precisa parar, porque senão você está em constante fissura. E assim, pegando gancho nessa pergunta do Rodrigo, será que não tem a ver também com autoconhecimento? Porque a gente teve aqui 2 pessoas que deram exemplos completamente distintos. Eu me conheço e para mim eu preciso ter esse ócio no final de semana, que é onde eu recarrego a minha energia. Rodrigo, eu preciso gastar energia, mas de uma outra forma. Acho que seja social, seja no esporte. Exato. Acho que o autoconhecimento vai te trazer essa resposta. O outro precisa ficar quieto. O outro quer dormir. Eu sou mais por aqui, eu preciso... Mas tem final de semana que eu falo, eu preciso ver gente, eu preciso ter um social. Então não é igual para todo mundo e não é igual sempre para você. Exato. Mesmo a gente vai variando. E só você vai poder saber. E o interessante é estar num relacionamento, né? Porque nessa idade, acho que todo mundo acabou escolhendo dividir a vida com alguém. Que essa pessoa também entenda isso e às vezes essa pessoa não tem a mesma que a sua. E não, tá no mesmo, e não está no mesmo momento. E não está no mesmo momento. Exatamente o meu caso. Mas aí que é legal. Isso é saudável, porque se nem no seu ninho você tem essa paz... Mas aí que eu acho legal, porque, por exemplo, a Daniela é na linha dos dois aqui. Ela gosta do ócio, de ficar tranquila. E aí eu sou mais da pegada. Se eu puder ir em 3 aniversários no sábado eu vou, e se der tempo no meio deles eu ainda jogo alguma coisa. Só que isso também tem hora que o excesso... Então eu acho que aí que é o equilíbrio. Sim. Né? Então para ela também, muitas vezes, eu gosto do ócio, tá.
mas vamos fazer alguma coisa. Então, é assim, tudo na vida é o equilíbrio, né? Nem e é o entre, né? Porque você é a intersecção entre o que você quer ser e o que o mundo espera que você seja. Exatamente. Né? E talvez nesse momento que você sente que você está se distraindo muito mais, está demorando para entregar, talvez não é o momento de você parar também, e ter essa análise, né? E também tem muito a ver com a falta desse descanso sadio. Exato. Quando você já começa a semana cansado, é muito mais fácil se distrair, porque você não está pleno, né? É uma lesão da atenção, né? Você já entra... Tem alguns esportes que eu fiz. Já entra com ela. Eu falo, não, esse aqui... Deu, mas nós não falamos de ruminação. Ruminação é outro fator que distrai a gente, que é interno. Então, a gente tem tédio, a gente tem FOMO e também tem a ruminação. Ela vem de dentro porque... Então, vou fazer um paralelo aqui com a minha carreira. Eu ia te falar. Eu comecei você como... desenvolveu por causa da comecei como zootecnista, né? Então, para mim, essa palavra faz muito sentido. Nós somos monogástricos. O ser humano é monogástrico. Ele tem um estômago. Suíno é monogástrico, né? As aves são monogástricas. E a gente tem os poligástricos, que a gente chama de ruminantes. São 4 estômagos. Sim. Vaca, ovelha, cabra, camelo, elefante, girafa... Todos esses são ruminantes. Então, qual que é que o ruminante faz? Ele passa um momento, porque normalmente são animais grandes, robustos e que comem grama, né? Comem pasto. Só que ele tem todo o sistema de biodigestão ali e ele come, na verdade, bactéria. Ele cria as bactérias ele cultiva a bactéria, ele é um biodigestor ali dentro. Então, ele tem essas 4 câmaras, então ele come bastante no período da manhã, que está mais fresco, e depois da tarde ele senta na sombra e mastiga. Mas o que ele mastiga a tarde inteira se ele não está comendo? Ele regurgita, ele rumina. Ele engole, vomita, mastiga, engole, vomita. Cada vez isso fica mais fino para as bactérias colonizarem. Então, isso fica voltando. Ser humano só tem um estômago. O que ele rumina? Pensamento. Era para ir, só que ele volta, pensa mais um pouquinho. Pensa mais um pouquinho, tipo um refluxo, sabe? Fica voltando. Causa refluxos. E é um paralelo. A indecisão seria... Causa insônia. É muito ruim isso, porque isso pode vir para o físico, e aí tem algumas linhas que falam que o refluxo tem muito a ver com ruminação. É a somatização da ruminação, porque o que os pensamentos deveriam fazer? Vir, fluir e ir embora. Igual a comida, né? Uhum. Ela não deveria ficar voltando. Mas por que está voltando, né? Por que está dando ré? Na mão única. Seria algo mal resolvido? E o que a gente rumina? Problema. Coisas mal resolvidas. O que não deu certo. O que não deu certo. Normalmente a gente rumina passado. O que já deveria ter ido, mas fica voltando. E pensar em problema não resolve problema. Mas na hora que você está fazendo uma planilha, lendo, estudando alguma coisa, vem aquele probleminha na cabeça. E isso faz o quê? Você começa a viajar. Você vai para ele. Isso te distrai. Aí você se pega... pensando naquilo, aí você volta. Isso distrai muito, é um fator interno e nós somos muito ruminantes, a gente rumina muito, né? Tem gente que rumina mais e tem gente que rumina menos, mas de uma maneira geral o ser humano costuma pensar. Então qual que é a solução para ruminar menos? Elenque seus problemas. E crie planos de ação. Para casa. Meu marido rumina, não fala, guarda para ele e eu falo. Já faz uma hierarquia dos resolúveis. Primeiro, o que está habitando a minha mente ultimamente que não está resolvido? Faz a lista. Fazer uma lista semanal. E aí tira um tempo. Eu vou pensar nesse item. Porque o que resolve problema é identificar, nomear, criar plano de ação, falar com as pessoas certas e começar a resolver. Porque só pensar nos problemas, às vezes, aumenta os problemas. A listinha vai fazer assim, ó. Então, e aí você tem um grande problema quando a solução desse problema, e eu tenho muito esse perfil de solucionar problemas. Agora, quando os problemas dependem do engajamento de outras pessoas que se omitem na solução deles, isso hoje talvez seja... a minha autoanálise aqui, as coisas, o que mais me machuca... O que você mais rumina. O que eu mais rumino são coisas que eu não consigo resolver isso porque vem na hora não depende só de mim. Isso vem a hora que você está... Isso vem a hora que você está estudando, isso vem a hora que você está almoçando, isso vem a hora que você está fazendo amor. E aí era para você estar ali, onde você vai? Lá no problema. Você vai na gente e leva para cama, né? Todos os nossos problemas. Então, seria muito bom... Eu começo a conversar à noite, eu tô dormindo, eu vejo que eu começo Seria muito bom ter uma lista para começar a tirar eles da sua cabeça, e aquilo que você fez a sua parte e depende do outro, a gente tem que começar a ter um pensamento um pouco mais estoico. Eu não me preocupo com aquilo que eu não posso controlar. Você sabe que eu tenho...
Eu tenho feito um checklist dos meus... Isso não está na minha agenda. Né? Minha agenda são meus agenda é compromisso. Checklist é tarefa. Aí eu tenho um checklist de tarefas. Uma lista de tarefas. É uma delícia quando você dá check, todo dia eu acordo e... Mas essa é outra coisa que pode te distrair. Pendências que estão na sua cabeça. Então a gente rumina pendências, listas. Quando está na nossa cabeça, ela fica muito grande. Quando está no papel, a gente começa a ter uma mente mais livre. E mente livre, vou voltar na meditação. Eu ia quando você medita, nesse ponto, me dá uma sensação de segurança. Sim, porque você não vai esquecer. Porque se eu não listo, a minha preocupação é de esquecer. Então, a gente por exemplo, morre de medo de esquecer. Tô no trânsito, lembrei de algo que eu preciso fazer. Eu gravo um áudio para mim mesmo aqui no WhatsApp. A métrica é essa, pensou, anota. É isso. Pensou, anota. Isso vai te dar... na verdade, são duas grandes ferramentas de produtividade. Pensou, anota e saber falar não. Isso vai te tornar 1000 vezes mais produtivo. Se você souber anotar o que vem na sua mente... eu tenho uma dificuldade. E souber falar não, sua vida, você vai começar a ter tempo, saúde... Se você quiser, eu te dou uns coach. É sobre Aqui isso. tem 2 diretores, o que fala não e o que fala sim. Ele é o que fala sim. Não, tenho falado não. É o diretor tesoureiro. Ele fala, mas ele sofre antes do não, né? Eu também. Eu tô aprendendo a falar não, mas eu sofro muito até chegar no não. Esse é o libertador. É libertador. Liderar, pra mim, é a arte de saber dizer não. Dizer não. E a arte do foco é a arte de saber o que ignorar. Sim. Né? Mas vamos falar, ele falou de liderança. Fala um pouquinho de liderança e cultura. Essa ligação. Até porque a gente falou de várias coisas que envolvem as pessoas individualmente. E agora... E a gente está chegando no nosso time aqui também, né? Já assim, vão aqui 45 minutos de bate-papo. Como é que a gente pode fechar tudo isso que a gente conversou ligar e trazer para foco, né? Porque a cultura é um assunto muito amplo e liderança também é muito amplo, né? Já vi vários cursos, liderança com foco. Isso é muito discutível. E quando a gente fala sobre isso, da importância, depois que a pessoa dentro dela, ela está mais consciente dos gatilhos internos e também dos externos, tira a notificação de celular, pede para os colegas, aí já é cultural, né? A gente já vai entrar nesse ponto, mas quando ela se blinda das notificações, de tudo que fica piscando, e se blinda da piscada interna também, né? Disso que vem de dentro, ela também precisa estar num meio que favoreça, né? Então, quando a gente tem uma liderança que permite que a pessoa foque, porque tem líder que toda hora está cutucando e mandando WhatsApp. Chegou alguma coisa, ele manda. Chegou, manda. Para de fazer isso, faz aquilo, vem cá. E aí a pessoa fala, faço ou não faço? Ou às vezes nem é o líder do líder. Então, tem uma empresa de torneiros mecânicos que eu atendo, que são 30 torneiros mecânicos, eles têm o líder dele de área, mas chega o dono e fala, chegou essa peça, para aí, faz isso. Ele vai falar pro dono que ele não vai fazer? Então, é uma liderança que não está colaborando com aquilo. Tá alinhado. Não está colaborando com aquilo. Então, e outra, o líder tem que ser um exemplo de foco e também chegar... O líder tem que estar um nível acima nesse pipeline. Ele tem que estar um nível acima. Então, ele tem que conseguir identificar se é mais gatilho interno, se é externo, o que está acontecendo com aquele liderado, chamar ele quando ele vai fazer 1 a 1 com ele e dar dicas. Mas ele tem que ter feito alguma coisa consigo mesmo. Ele tem que compartilhar suas experiências com distração para ajudar. Não dá para ser líder desfocado, procrastinatório, não vai. Né? Até uma pessoa que entra na equipe e tem esse autocontrole, ou gosta mais disso e já navegou, ela começa a ter problemas porque ela não consegue. Ela queria estar num lugar que potencializa algo que ela tem de bom. E aquilo está tirando algo dela, não está dando nem... E também olhar entre os da equipe, quando a gente tem reuniões maiores... E trocar essa ideia com eles, porque um tem uma dica, o outro tem outra. Às vezes o resultado está ali dentro mesmo. Então, tanto no 1 a 1 quanto no grupo, trazer esse assunto para a pauta e começar a se lapidar do ponto de vista de distração também, para ser um exemplo. Porque esse líder ele tem que estar disposto a fazer o diferente. É igual falar do trabalho duro de pai e mãe. Você quer que seu filho pare de tomar refrigerante, você vai ter que parar. Exemplo, né? Se você fuma na frente dele e bebe, você não vai ficar chateado quando com 16 anos seu filho começar a chegar, a encher a cara, ficar bêbado e começar a fumar. Então, é uma questão, não que seja paternidade ou maternidade de liderar, mas tem alguma coisa disso. De liderar pelo exemplo. Falou, né? Aí quando a gente vai para o mais amplo, porque a gente está falando dentro de uma equipe. Agora, quando eu junto equipes, eu tenho que ter uma cultura que os líderes se conversam,
E também, se a gente tem um espaço aberto numa empresa que são várias baias, tem que ter uma cultura que em alguns momentos a gente pode expandir, conversar, e em alguns momentos que não. Tem uma agência de marketing que eu atendo que a gente tem 2 pomodoros de manhã e 2 à tarde. A equipe inteira, todo mundo. Galera, 2 períodos de meia hora de foco. E aí todo mundo foca, é ali das 10h30 às 11h30. Você não ouve, você ouve o teclado, você ouve o mouse, cara. Ninguém fala nada. Só se for assim, explodir uma bomba, aí temos que falar, mas ninguém fala nada. Aí 5 minutos, mais 25, e à tarde isso se repete. Sim, multiplicou o foco, isso aumentou a produtividade, e a galera espera por esse momento. Então, isso é um rito, né? A gente pode falar que é um rito, ou a gente vai falar que é mais um sistema cultural, porque sistema são modos que a gente usa para operar, que organizam o trabalho. Então, eu vi algumas empresas que proibiram fazer reuniões seguidas, uma seguida da outra, porque viram que o que ficou ali passou. Então, assim, não pode fazer... eu vi que não pode fazer uma reunião... Você fez uma reunião, você tem que ter pelo menos 30 minutos para fazer uma outra, para você absorver aquilo que foi discutido, para você levar... Porque senão vai empurrando, né? Embola. E a pessoa não consegue nem prestar atenção naquela, porque sabe que falta 5 minutos para entrar na próxima. Já está angustiada porque ela tem que fazer uma apresentação na próxima reunião e ela não está aqui. Então, enquanto isso, você está falando aí, eu estou fazendo os slides da próxima. Exato, aqui, né? Exato. Você imagina o coitado do médico do plantão 24 horas no pronto atendimento. Não sei se eu fico com dó dele ou do paciente que chega na sequência. Na sequência. Nível de atenção. E já chega reclamando, né? Mas quando a gente fala de foco, né? Cultura é global. Só que a gente só pode pensar global quando a gente age local. Então precisa do indivíduo ser instruído para focar mais. Precisa do líder tá imbuído e apoiar esse indivíduo, e o líder do líder também, né? Em todos os níveis, está um sempre dando exemplo para o outro. E aí a gente constrói algo maior que a soma de tudo isso que é a cultura, porque não é uma regra, Bruno, que né? É um conjunto. O fracasso de uma entidade, de uma corporação, é quando você tem a sua liderança desalinhada com a cultura. Aí a gente começa a caminhar. E nós gravamos um podcast, agora recente, falando, né, da função dos pais na produção e não na reprodução dos seus filhos. Você precisa... E há, ultimamente, um caminho de você delegar para as escolas, para as universidades, o desenvolvimento de soft skills, né? E isso começa em casa. Trazendo esse papo aqui, fiquei refletindo aqui para dentro da cultura de uma entidade, é mais ou menos isso, né? A gente precisa produzir com atos e atitudes o que nós esperamos da equipe, né? Então não adianta nada você colocar uma página bonita na sua timeline, no seu site, se você realmente não está engajado e habituado a essa prática, né? Então, resumindo assim um pouco do que foi falado aqui, nós precisamos ser o canal para a produção desses atos e dessas atitudes, né? Quem é que tira da parede ou do site o que está escrito lá como causa, manifesto, propósito, que agora vem mudando, missão, né? Quem é que tira aquilo e faz aquilo viver, virar uma cultura, né? Porque aquilo não sai, aquilo não pula do papel e vai para dentro das pessoas. Não é uma osmose só da gente ter na parede, né? Quando a gente entra, tá lá, colocar em todos os lugares. Esse talvez hoje em dia seja o nosso maior desafio, porque somos quase 450 pessoas distribuídas em 13 unidades diferentes. Como manter uma cultura... Em 2 países diferentes e alguns estados brasileiros, fusos horários, ambientes culturais diferentes, né? E esse é o maior desafio. Como é que a gente faz... desafio. Ver que a nossa geração aprendeu meio colada nos líderes, né? E hoje, até o pós-pandemia, as equipes que estão mais trabalhando em trabalho remoto, então, tudo muito mais difícil. Essa é a nossa preocupação diária. Mas, meus caros, eu queria aqui, infelizmente o nosso tempo chegou aqui, eu queria agradecer muito a tua presença, Bruno, por estar dividindo, foi um papo muito bacana, assim, que mexe com a gente, porque faz a gente refletir sobre questões particulares. E tem muita história ainda para a gente conversar. Numa outra oportunidade, a gente vai querer te ouvir mais um pouco também. Obrigado pela presença, foi um prazer te receber. Obrigado, Larissa, também, que tem nos ajudado aí a
nessa missão de expandir a cultura. Dr. Rodrigo, vamos refletir sobre aqueles 4 aniversários do final de semana. E eu vou terminar esse podcast aqui falando com a minha amiga Daniela Forcinetti. Porque nós descobrimos hoje que a maior revelação do podcast é que para chamar a atenção dele tem que jogar um balde d'água. Então, Dani, deixa o balde aí na sua casa de jeito que eu vou deixar aqui na sala. Mas, ó, é água fria, viu? Vai devagar. Esse foi mais um Pod Brasil, divertidíssimo. Eu não podia perder essa oportunidade. Ele nem passou a palavra. Eu não vou deixar cortar esse pedaço. Foi mais um Pod Brasil, obrigado pela companhia de todos. Pod Brasil vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, com temas jurídicos, temas sobre a vida, sobre o mundo corporativo, como esse que foi hoje aqui. Se você quiser falar conosco, manda pra gente uma mensagem nas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até o próximo episódio.